Se você acha que Deus não quer que você seja rico, você foi enganado. E isso pode estar te custando anos da sua vida, anos de oração sem resultado, anos de esforço sem avanço, anos de fé real, com Deus real, mas com resultado zero no que você mais precisava. Você foi enganado de uma forma tão sofisticada, tão bem costurada dentro da sua própria fé, que a simples tentativa de questionar parece um pecado. E esse é exatamente o nível da armadilha. Não é um inimigo de fora que fez isso com você. É uma crença que entrou pela porta da frente da sua espiritualidade, sentou na primeira fila e passou anos te ensinando a se defender da própria bênção. E você pode estar sendo travado por ela agora, nesse exato momento, sem perceber. Fica aqui comigo, porque ao longo desse vídeo eu vou te mostrar algo que quase ninguém tem coragem de falar abertamente. E tem um ponto específico, lá pelo meio, que é a razão real pela qual pessoas com fé verdadeira continuam no sufoco, mesmo fazendo tudo que foram ensinadas a fazer. Quando eu te mostrar esse ponto, algo vai mudar dentro de você. Fica até lá. Me responde uma coisa. Você já viu aquela pessoa? Aquela que ora todo dia, que não perde um culto, que dá o dízimo mesmo quando está no limite, que jejua, que lê a Bíblia, que busca a Deus com toda sinceridade e mesmo assim, no fim do mês, o dinheiro não fecha. Pede com fé, mas não recebe. Planta, mas a colheita nunca chega. Talvez você não precise procurar longe. Talvez essa pessoa seja você. E se for, eu quero que você saiba. O problema não é a fé. O problema é algo que foi enterrado muito mais fundo do que a fé consegue alcançar sozinha. Eu preciso te dizer algo com respeito, mas sem rodeio. A explicação cômoda de que é provação, de que não é a hora de Deus, de que dinheiro não é para todo mundo, pode estar te mantendo exatamente onde você está. E você vai entender o porquê agora. Existe uma crença que foi plantada a fundo na mente de milhões de pessoas que frequentam igrejas, que buscam a Deus com sinceridade. Essa crença diz que dinheiro é sujo, que rico não entra no reino, que humildade é sinônimo de pobreza, que quem tem muito necessariamente está errado com Deus. Você já ouviu isso? Você já sentiu isso? E mesmo que nunca tenha concordado em voz alta, essa ideia entrou. Entrou pelas histórias, pelos sermões, pelos comentários dos mais velhos, pelas piadas sobre rico que vai para o inferno, pelos olhares carregados de desconfiança para quem prosperou. Entrou e virou chão. Virou aquilo que você nem questiona, porque parece óbvio demais. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não precisa acreditar conscientemente nisso para ser controlado por isso. Você pode rejeitar a ideia em voz alta, pode pregar o contrário, mas se essa crença está no subconsciente, ela comanda, silenciosamente, constantemente, sem pedir licença. O subconsciente não faz julgamento moral, não separa o que é fé genuína do que é programação distorcida. Ele simplesmente executa. E se a programação diz que prosperidade é perigosa, toda vez que uma oportunidade aparecer, esse sistema vai encontrar uma forma de escapar, um motivo para não avançar. Uma desculpa que vai parecer espiritual, mas que no fundo é sabotagem disfarçada de discernimento. Bob Proctor passou décadas mostrando isso. Napoleon Hill construiu toda uma filosofia em torno disso. E Paulo já tinha escrito em Romanos: sede transformados pela renovação da vossa mente. Agora me diz com honestidade, isso é Deus te bloqueando?
Ou é você mesmo se bloqueando com uma ideia errada a respeito de Deus? Se isso aqui está tocando em algo real dentro de você, algo que você nunca conseguiu nomear, mas que sempre sentiu, então você já sabe que esse canal tem algo diferente. Clica no like e se inscreve agora, porque o que vem a seguir é mais fundo ainda. E você vai querer estar aqui quando eu trouxer. A confusão sobre dinheiro e fé não surgiu do nada. Ela tem raiz. E essa raiz está na Bíblia. Mais especificamente, no jeito errado como certas passagens foram repetidas ao longo de gerações. A mais famosa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você conhece, mas presta atenção no que o texto realmente diz. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor, a obsessão, a idolatria. Colocar o dinheiro no trono onde só Deus deveria estar. Essa é a raiz, não o dinheiro em si. Essa diferença de 3 palavras mudou a espiritualidade de milhões de pessoas. Porque quando você apaga o amoral e lê só dinheiro é mal, você começa a tratar a prosperidade como inimiga. Você pede a Deus que te sustente, mas por dentro resiste a qualquer coisa que pareça mais do que o básico. Você acha que ter muito é perigoso, que vai te corromper, que Deus não aprovaria. E você vive nessa contradição dolorosa, querendo prosperar, mas desconfiando da prosperidade, pedindo aumento, mas sentindo culpa quando ele vem. Você já sentiu isso? E agora você sabe de onde veio. A Bíblia inteira conta uma história diferente. Em Deuteronômio, Deus não sussurra. Ele declara: é Ele quem dá poder para adquirir riqueza. Poder, não sorte, não acidente. Poder dado como aliança. Em Josué, o mandamento é meditar na lei dia e noite, para que o caminho seja próspero e bem-sucedido. Prosperidade conectada à mente renovada. Não é coincidência. E nos Provérbios, a sabedoria fala de riqueza e provisão, de uma forma que não combina em nada com a ideia de que pobreza é virtude espiritual. Mas aqui está o erro que está te travando há anos, e quase ninguém fala isso com clareza. Existe uma diferença enorme entre provisão e prosperidade. Provisão é o suficiente para sobreviver. Prosperidade é o suficiente para servir. Provisão te mantém de pé. Prosperidade te coloca em movimento para mover outros. Deus não sonhou com um povo que apenas sobrevive. Ele sonhou com um povo que transborda. A questão não é se Deus pode te dar. A questão real é: você está preparado para receber? Porque Deus não retém bênção por maldade. Mas Deus também não entrega um oceano nas mãos de quem ainda não aprendeu a segurar um copo sem derramar. Pensa numa criança de 5 anos pedindo para dirigir o carro do pai. O pai não nega porque não ama. Nega porque ela não está pronta para sustentar o que está pedindo. Dar o carro seria destruição, não presente. E quando você pede a Deus por mais, sem ter transformado quem você é por dentro, sem ter se tornado alguém capaz de gerenciar, de crescer no que já tem, você está pedindo como a criança pede o carro, com coração sincero, mas sem estar pronto. Jesus foi direto. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Isso não é punição, é lei, é princípio. Você não pula etapas. Você não recebe o nível 10 com a mentalidade do nível 2. Para, respira, porque o que vem agora é o coração de tudo. É a resposta para a pergunta que eu plantei no início, a razão real pela qual pessoas com fé genuína ficam estagnadas, mesmo fazendo tudo certo. Presta atenção nisso, porque isso explica tudo. Você já viveu alguma dessas situações?
ganhar um dinheiro extra e em poucos meses ele simplesmente ter sumido, sem você conseguir explicar direito para onde foi? Conseguir um aumento no trabalho e perceber que meses depois as contas subiram junto e você está no mesmo sufoco. Receber uma herança ou um bônus inesperado e, em algum tempo, estar de volta ao ponto de partida. Você já viveu isso? Ou conhece alguém que viveu? E todo mundo chama de azar, de falta de organização. Mas não é. Isso é o termostato interno. Você tem uma temperatura financeira calibrada lá dentro. Um nível que o seu sistema inconsciente considera normal para você. E se você recebe mais do que esse nível, você esfria até voltar. O dinheiro some. Aparece uma despesa inesperada. Uma decisão que parecia boa na hora. E você volta para onde estava. Porque o termostato não está na sua conta bancária. Está na sua identidade. E é aqui o erro mais caro da vida espiritual. Ficar pedindo para receber mais, quando o problema não é o que entra, é a identidade que está dentro. A pessoa que carrega internamente a identidade de quem não tem, vai encontrar uma forma de perder o que recebeu, não por maldade, por alinhamento. A identidade sempre opera para confirmar o que acredita sobre si mesma. Sempre. Você não consegue sustentar o que contradiz quem você acredita que é. Se você entendeu isso, você já está na frente de 90% das pessoas que buscam prosperidade. Porque a maioria está tentando mudar o resultado sem tocar na raiz. Olha isso com calma. Tem outro padrão aqui que separa quem avança de quem fica. Existem duas maneiras de existir. A primeira é a identidade de quem espera receber. A segunda é a identidade de quem existe para gerar. Quem vive na identidade de quem gera está constantemente pensando: que problema eu posso resolver? Que valor eu posso entregar? Essa pessoa atrai naturalmente porque está em alinhamento com a lei da criação. Já quem vive esperando receber está sempre na posição de dependência, esperando a virada, esperando Deus fazer o que ela ainda não fez por si mesma, crescer. E essa espera passiva, por mais espiritual que pareça, tem muito mais a ver com imaturidade do que com fé. Pensa nisso. Qual dessas pessoas você é? Não o que você quer ser. Quem você é de verdade, hoje, no dia a dia. Porque a maioria está pedindo errado. Não errado em termos de oração, errado em termos de identidade. Deus não é uma máquina de realizar pedidos. É um pai que forma filhos. Filho formado gera. Filho formado serve. Filho formado prospera porque se tornou o tipo de pessoa que a prosperidade pode confiar. Então, como você muda o termostato? Como você transforma a identidade? É aqui que fé e mentalidade se encontram de um jeito que a maioria nunca foi ensinada a enxergar. Neville Goddard chamava de viver no fim. Sustentar internamente o que ainda não é visível externamente. Não fingir que já tem, mas habitar, como estado real, a versão de você que já é quem precisa ser para receber o que está pedindo. E isso não é autoajuda barata com roupa de espiritualidade. Isso é fé bíblica em estado puro. Porque fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se veem. A fé opera exatamente nesse espaço. Ela não espera a evidência para crer. Ela crê antes e age a partir dessa crença. Mas quando a crença mais profunda contradiz a fé declarada, o conflito paralisa. Você declara abundância com a boca, mas por baixo pulsa a convicção de que não é para você.
É como tentar acelerar com o freio puxado. O motor está ligado, a intenção está ativa, mas você não sai do lugar. E aí, você conclui que Deus não está respondendo. Quando na verdade você está enviando dois sinais ao mesmo tempo, um de fé, outro de dúvida. E o mais antigo sempre fala mais alto. Isso aqui muda completamente o jogo, porque a partir do momento que você entende que o campo de batalha é a mente e não a carteira, você para de lutar no lugar errado. A questão não é adicionar mais fé, é limpar o terreno onde a fé vai operar. Meditar nas Escrituras não é ritual religioso, é reprogramação ativa. É trocar o áudio que toca por baixo de tudo. Josué sabia disso, Paulo sabia disso. E agora, você também sabe. Essas crenças foram construídas por anos, por vozes que você respeitava, por ambientes que te formaram. Você não vai dissolver tudo isso em uma semana, mas você pode começar agora, com uma decisão, não o destino inteiro de uma vez. A direção, a decisão de parar de defender a pobreza como se ela fosse prova de santidade, de parar de desconfiar da prosperidade como se ela fosse armadilha do diabo, de começar a se enxergar como alguém que Deus equipou para gerar, para servir com excelência, para prosperar com propósito e para ser instrumento de transformação na vida de quem está ao redor. Porque Deus não sonhou com você sobrevivendo, Ele sonhou com você transbordando, sendo canal, sendo solução, tendo o suficiente para cuidar da sua família, para investir no reino, para mudar realidades ao redor. Isso não é ganância, isso é o plano original. E quando você percebe isso de verdade, a prosperidade deixa de ser ameaça e vira responsabilidade. Você não quer mais ter por ter. Você quer ter para poder ser. Se você chegou até aqui, você já sabe que tem alguém na sua vida que precisa ouvir isso. Aquele irmão, aquela amiga, aquele familiar que está no sufoco e ainda carrega a culpa de querer prosperar. Não precisa escrever nada. Só manda esse vídeo. Você pode ser o instrumento que muda a direção de alguém hoje. E se esse conteúdo te moveu, o like também. Porque cada like leva essa mensagem para alguém que está esperando por ela sem saber. Agora, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Você chegou até aqui. Você ouviu tudo isso. E isso significa que você já não pode mais dizer que não sabia. A responsabilidade mudou. A partir desse momento, a questão não é mais se você vai mudar. A questão é quando. E você tem duas opções: fechar esse vídeo e continuar exatamente onde está, com as mesmas crenças, operando da mesma forma. Ou tomar uma decisão agora, nesse exato momento, de que isso termina aqui. O problema nunca foi o dinheiro. Foi a narrativa que você aprendeu sobre ele. A história construída ao seu redor sobre o que riqueza significa, sobre quem merece, sobre o que Deus aprova ou rejeita. Essas narrativas são mais poderosas do que qualquer circunstância externa. Elas definem o que você enxerga, aceita, rejeita e atrai. E a notícia mais importante de tudo que foi dito aqui é essa: você não está preso nessa narrativa para sempre. Você pode reescrever. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Você não foi criado para sobreviver no mínimo, enquanto pede o máximo. Você foi criado para crescer, para expandir, para ser prova viva de que fé e prosperidade não são inimigas, que é possível amar a Deus e viver em abundância, que servir com excelência e prosperar são a mesma coisa dita de formas diferentes. O mundo não precisa de mais um crente no sufoco dizendo que Deus é bom. O mundo precisa de um crente que transborda,
e que por isso mesmo prova que Deus é bom. Essa é a sua identidade real, não a que foi plantada por anos de narrativa errada, a que foi escrita antes de você nascer. Vai nos comentários agora e digita esse decreto com convicção. 2 frases, simples, como declaração de quem decidiu: eu abandono a escassez, eu prospero com Deus. Digita isso, e quando você for lá, você vai ver que não está sozinho. Vai ter muita gente que chegou até aqui, que sentiu o mesmo peso se soltar, que tomou a mesma decisão. Porque essa mensagem é de todos que por tempo demais acreditaram que precisavam escolher entre fé e prosperidade, sem saber que essa escolha nunca existiu. Obrigado por ficar até aqui. Esse tempo foi investimento. E investimento bem aplicado sempre retorna. Nos vemos no próximo vídeo.